Olá, pessoal. Eu me chamo Fernando Gadelha e estou aqui fazendo esse breve vídeo a pedido da professora Isabelle para relatar um pouco da minha experiência e minha relação com a legislação ambiental e florestal. Bom, eu sou engenheiro florestal, formado na Rural, com mestrado e doutorado também na Rural, e já atuei como consultor ambiental, como fiscal ambiental, né, na CPRH, e atualmente sou professor no IFPE, no Campus Cabo, nos cursos de Técnica em Meio Ambiente e de Engenharia Ambiental. Então, essa relação profissional com a legislação, né, lidar com a legislação ambiental e florestal enquanto um profissional da engenharia florestal é muito comum, certo? Está muito presente no dia a dia da gente. E aí, por conta dessa experiência que eu tive na CPRH e também antes da CPRH, como consultor, eu poderia falar tem várias situações em que eu me deparei com isso, né? Com a relação profissional no sentido mais técnica, a execução da técnica e a necessidade de entender, interpretar, usar a ferramenta jurídica também, né? E eu acho que vou tentar resumir aqui em um comentário o que engloba todas as experiências que eu vivi, né, e que, de alguma forma, me chamava muita atenção, principalmente dentro da CPRH, que é entender, enquanto profissional, quem constrói a legislação, quem pensa a legislação, quem vota, quem cria a legislação e quem executa, né? Então, dentro do órgão ambiental, ou mesmo como consultor, a gente executa o que está na lei. E aí, mais dentro do órgão ambiental, né, a gente se depara muitas vezes com a situação de isso está na legislação, mas a gente está vendo que não se aplica, que o resultado não é interessante, né, que poderia ser diferente. Mas ali dentro do órgão ambiental, na condição de analista ou de fiscal, você é o executor, né? Você precisa executar aquilo que está ali, usar a legislação como uma ferramenta de trabalho, né? Então, muitas vezes você escuta crítica e às vezes você também tem críticas no sentido de que aquilo ali deveria mudar, né? E aí é preciso entender que dentro do órgão ambiental ele acaba, um analista, vamos assim dizer, ele não tem tanta força para mudar uma lei, nem o órgão ambiental em si tem uma força, muitas vezes, tão significativa a ponto de mudar uma legislação, né? Por quê? Ele pode sugerir mudanças, mas isso vai sair depois de uma esfera da sugestão para a esfera do legislativo, vamos assim dizer, né? Criar a lei, ver se atende todos os preceitos legais, todas as normas, e depois votar isso na Câmara dos Deputados e ser sancionado pelo governador do estado. Então, e a partir daí a lei volta para você executá-la. Até preciso entender, muitas vezes as pessoas fazem críticas, dizendo, porque o órgão ambiental não faz isso, porque o órgão ambiental autoriza isso, não autoriza aquilo. É que o órgão ambiental, ele é executor. Ele pode até ter críticas, como muitas vezes eu era crítico de alguma situação dentro do órgão ambiental, mas eu tinha que cumprir meu papel ali enquanto analista. Eu não podia ir contra o que estava na lei, o que a lei estabelecia como regra, né? E eu vou citar dois exemplos aqui que me foram assim, me fizeram refletir bastante com relação a isso. O primeiro, eu trabalhava no setor de licenciamento e monitoramento florestal, que é o setor que emite licenças
para supressão de vegetação, quando o objetivo é empreendimentos, uso alternativo do solo, né? E, fora isso, agricultura, que era um outro setor. Então, são questões de galpões, empresas, estradas, né? Isso tudo passa por lá. E num dado momento eu trabalhei na CPRH num período em que SUAP estava no boom de construção. Então, quase que semanalmente a gente ia lá avaliar algum pedido de desmatamento. E um dos que me chamou muita atenção foi se eu não me engano, Ilha de Tatuoca, uma parte do manguezal. Eu nunca tinha visto um manguezal tão grande, com árvores já com diâmetros razoáveis, significativos, né? Com alturas para lá de 10 metros, uma coisa que para mim era novo, assim, visualmente eu não sabia, nunca tinha visto aquilo, eu já tinha andado por mangue, já tinha feito levantamento de mangues, mas não tinha visto um mangue com aquela fisionomia de um aspecto de estar mais bem conservado, né? Ter menos interferência da população no nível de degradação, a ponto de você só ver pequenas árvores espaçadas, enfim, que é o comum a gente ver ali no mangue. E o pedido chegou e estava tudo nos conformes, tudo que as normas da CPRH solicitavam, o que a legislação pedia, tudo ok, tudo bonitinho. E quando a gente chegou lá para fazer a vistoria, que eu me deparei com aquilo, eu falei, poxa, tem que autorizar isso aqui. Mas, enfim, não me cabia negar. Eu poderia ser crítico, como eu fui crítico lá, que eu conversei com o meu colega de fiscalização na hora, eu falei, pô, a gente vai autorizar isso aqui, cara. É uma pena. Mas era o meu trabalho, né? E estava tudo dentro das regras. Eu dei o aval e passa depois, dentro da CPRH, isso não é só um aval do analista, né? Tem uma análise jurídica, tem uma análise do pessoal da engenharia civil, que é a construção em si. Uma série de analistas pegam o mesmo projeto. A gente, no setor florestal lá, pegava a parte de remoção da vegetação. Então, estava tudo ok, e eu tive que assinar e dar o de ok. Eu poderia me recusar e dizer, não, eu não quero analisar esse processo. Mas se eu for ficar fazendo isso o tempo inteiro, eu não vou fazer o meu trabalho, né, enquanto analista. Então, é uma situação que você se depara ali com o que está na legislação. A legislação permite o desmatamento de manguezais em determinadas situações. E mesmo você sabendo que, num contexto que a gente tem de devastação dos manguezais, que é um ecossistema já tão necessitado de ações de conservação, você pegar uma área que já estava num estado de conservação tão interessante e autorizar a supressão é um negócio que faz você refletir muito sobre o seu trabalho. Mesmo você sabendo que ele foi obrigado, né, naquela situação, a fazer uma compensação numa área, no mínimo equivalente à área desmatada. Mas, pô, você pegar um negócio que está lá há décadas, talvez há séculos, e começar do zero, em nome do desenvolvimento, é algo que me fazia refletir muito no dia a dia do trabalho. E a outra situação foi na Caatinga, em Petrolina, mais especificamente, também um pedido de desmatamento. Esse pedido exclusivo tinha relação com a agricultura, não é comum ir para o nosso setor pedidos relacionados à agricultura, mas esse, por algum motivo, foi para lá e alguns colegas ficaram um pouco inseguros de fazer, porque era uma área de 4.000 hectares a ser desmatada, para a implantação de um polo de irrigação, alguma coisa desse tipo. E eu peguei, eu lembro, fui na Rural conversar com a Aleixo, porque eu também me senti inseguro, porque no dia a dia a gente pega ali pedidos de desmatamento de meio hectare, 1 hectare, 5, coisa, né, pequena. Depois a gente tinha 4.000 hectares. E aí eu olhei tudo, olhei as análises estatísticas, vai que o cara errou isso aqui, eu vou embargar, porque
fiquei procurando defeito, porque eu ficava, não é possível que vão desmatar 4.000 hectares para plantar fruta em Petrolina. E aí eu peguei, refiz a análise estatística, tudo, e dava certo, e eu ainda assim fui lá na sala de Aleixo. Aleixo, não fala aqui, por favor, para ver se eu não estou errado. Aí ele disse, não, tá ok. Ainda fui, eu acho que foi uma das vezes que eu fui mais chato enquanto fiscal, porque uma área desse tamanho, na Caatinga, a gente sabe o quanto é difícil fazer inventário em Caatinga. Eu disse, eu quero ver pelo menos se esse cara fez o serviço bem feito. Se ele está dizendo que ele foi nesses pontos amostrais aqui que ele está informando. Eu abri o mapa assim, na frente do camarada lá da empreiteira. Se eu quero ir nesse ponto amostral aqui, era o mais difícil, assim, mais distante. Aí ele, nossa, mas aí vai demorar umas 2 horas de caminhada, não sei o quê. E a gente tinha uma programação de uma semana em Petrolina só para ver esse processo. Aí ele, para ele, falei, não tem problema, eu vou passar 5 dias lá. Eu não me incomodo de passar um dia para ir num ponto e voltar, não. Mas eu quero ver se vocês foram lá, porque o acesso aqui não é fácil. E eu fui, né? Fui e estava tudo certo. Mais uma vez, o engenheiro que fez o inventário era um colega de graduação que trabalha em Petrolina. E eu nem tinha me atentado, não tinha visto o nome dele. Quando eu cheguei lá, que eu encontrei ele, aí eu falei, pelo menos é alguém que eu conheço. Então eu tenho mais liberdade de conversar, de tirar dúvidas, né? Checar se há alguma coisa errada ali num nível mais próximo, né? E estava tudo ok, foi aprovado, mas dói um pouco se contrapor a essa contradição entre a necessidade de conservação de ecossistemas florestais e você ter que fazer, muitas vezes, executar um trabalho que é permitido pela legislação brasileira, né? Porque você está ali na função para executar aquele trabalho. Isso faz parte. Faz parte. E aí é importante, voltando aqui para a gente fechar, é importante entender que há quem constrói a legislação e a gente pode opinar nos momentos em que essa legislação está construída, pode criticar depois que ela está sendo executada, né, está em vigor, mas na condição de fiscal, ali, a minha competência era executar aquilo. Né? E só para deixar bem claro, eu não sou nenhum radical, nem contra quem me conhece, aos que me conhecem, sabe que eu não sou nenhum radical contra a desmate ou contra ou a favor de qualquer extremismo. Mas é o bom senso, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de que a gente entende a importância da conservação das florestas nativas. E aí, nesse contexto, cabe a gente pensar o quanto a legislação precisa avançar para que os empreendimentos continuem acontecendo, continue gerando divisas, enfim, o tal do desenvolvimento que traz riqueza, né, tão alardeado, mas a gente pode aí pensar em críticas numa legislação que seja que traga algum tipo de retorno para a sociedade em termos de conservação. Né? Não é que não tenha, até já existe, né? Existe a compensação. Todos esses pedidos de desmatamento, autorizações, os desmatamentos legais, eles são depois compensados mediante projetos de reflorestamento. O que é outra coisa aí dentro dessa relação entre técnica e a legislação que precisa ser melhorada, né? Muito mais do que a parte de execução dos desmatamentos, de autorização do desmatamento. Né? A parte da compensação ela precisa de um avanço enorme, principalmente em fortalecer o monitoramento. Né? Ações de monitoramento, estabelecer regras mais claras, obrigações, ou talvez punições mais severas para quem não cumpre as obrigações de conservação, de recuperação, né, de mitigação dos danos. E é esse o caminho, assim, ao meu ver. A gente, enquanto profissional, em determinados momentos,
vai ter que se até a executar aquilo ali, porque é a regra estabelecida, mas não deixando de refletir sobre como aquilo pode ser melhorado, tá? É isso, um abraço para vocês. Eu imagino que vocês já estão aí perto da conclusão do curso, talvez faltando um ano. Desejo boa sorte para vocês na profissão, né? E espero um dia que a gente possa falar presencialmente, tá bom? Prazer, gente.